Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Machado. Estou aqui novamente para fazer uma análise de julgado de notícias de julgados do STJ. Mas primeiramente eu queria dizer para vocês que o nosso canal é dividido em 3 playlists. A primeira delas é na letra da lei, que consiste na lei seca em vídeo e áudio. Vou deixar o card aqui para quem quiser acompanhar, para quem quiser conhecer. Também tem a playlist dos boletins de jurisprudência do Tribunal de Contas da União, no mesmo formato de na letra da lei, em vídeo e áudio, só que são as súmulas, né, os enunciados de súmulas do TCU. Também vou deixar o card aqui para quem quiser acessar. E além dessas duas, tem a terceira playlist, da qual esse vídeo aqui faz parte, que é analisando julgados. Também vou deixar o card aqui para quem quiser acessar. E são análises de julgados, dessas notícias de julgamento do STJ. Queria pedir para deixar o like no vídeo, que isso é importante, porque o YouTube recomenda para outras pessoas. Os likes são os instrumentos que o YouTube usa para recomendar os vídeos para outras pessoas. E quem não é inscrito, se inscreva no canal. Primeiramente queria dizer para vocês que hoje está tendo obra aqui em vários apartamentos aqui no prédio. Está uma beleza, está uma benção, né? Então pode ter aí um ruidinho, um barulho, um prego, um parafuso, uma máquina de furar, que tá uma benção isso aqui hoje. Essa notícia é do dia 21 de setembro de 2020. Ela está ligada ali no direito administrativo, direito urbano, né? E é um agravo no recurso especial número 1.066.063. 1.063.063. Então nossa dinâmica é aquela. Eu vou fazer a leitura aqui da notícia e depois a gente faz uma pequena análise. Essa notícia aqui é interessante. Ela tem um ponto interessante lá na frente, lá quando a gente for fazer a análise, eu vou dizer para vocês qual é o ponto interessante. Mas até no discorrer da leitura da notícia, você já vai perceber ela, mas lá na frente eu dou o destaque. Inclusão de imóvel rural em perímetro urbano não desobriga a constituição de reserva legal. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, entendeu que a inclusão de imóvel rural no perímetro urbano do município não extingue a obrigação anterior de implementar a reserva legal, a qual só será extinta com o registro do parcelamento do solo para fins urbanos, conforme legislação específica e as diretrizes do Plano Diretor Municipal. Com esse entendimento, o colegiado deu provimento a recurso do Ministério Público de Minas Gerais para aplicar as disposições do antigo Código Florestal à área de uma empresa de sementes que tinha natureza rural à época em que o órgão ministerial requereu a verbação da reserva, em razão de ela não ter sido constituída. O Ministério Público de Minas Gerais ajuizou a ação civil pública ambiental em julho de 2007 contra a empresa, requerendo a instituição da reserva legal e outras providências. A sentença julgou os pedidos improcedentes ao fundamento de que, em 5 de agosto de 2011, o imóvel anteriormente rural passou a ser considerado em área de expansão urbana. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais também entendeu não ser hipótese para o reconhecimento do direito à reserva legal, não se aplicando as normas da Lei 4771 de 65, o antigo Código Florestal, nem as leis da 12.651 de 2012, atual Código Florestal. Vedação ao retrocesso.
O autor do voto que prevaleceu no julgamento, o ministro Benedito Gonçalves, afirmou que o acórdão recorrido a não aplicar a legislação florestal antiga, nem a nova, baseou-se em duas premissas equivocadas. A primeira foi de que, se não há reserva legal constituída anteriormente, não é o caso de se aplicar a legislação florestal, a nova legislação florestal. Além disso, se a área não é mais considerada rural, e sim contida em perímetro urbano, também não se qualifica para fins de averbação de reserva legal, a qual só seria obrigatória se fosse pré-existente a alteração de natureza do imóvel, de rural para urbano. Segundo o ministro, se a área pertencia ao meio rural na época em que, em tese, foi descumprida a obrigação de implementar a reserva legal, são perfeitamente aplicáveis as disposições do antigo Código Florestal, pois o STJ entende que, em matéria ambiental, a lei a ser aplicada é aquela vigente ao tempo do fato, tempo regit actum, posição que assegura o cumprimento do princípio da vedação ao retrocesso ambiental. Prudência. Dessa forma, o magistrado observou que a norma que incide no caso específico dos autos é aquela vigente ao tempo do fato, razão pela qual a instituição da reserva legal deve ser apreciada sob a perspectiva do antigo Código Florestal, artigo 16, parágrafo 2º. Para Benedito Gonçalves, embora o Código Florestal de 65 não tenha tratado expressamente da extinção ou manutenção da reserva legal, diante da passagem da propriedade do meio rural para o meio de expansão urbana, é prudente que se conserve a obrigação, por coerência com o sistema legal de proteção ambiental, até que sobrevenha a regulamentação pela legislação urbana do município, com o registro do parcelamento do solo urbano e a observância do regime de proteção de áreas verdes urbanas, conforme previsão no artigo 25 do novo Código Florestal. O ministro ressaltou que essa solução é compatível e harmônica com a norma inscrita no artigo 19 do novo Código Florestal, que dispõe que a inserção de imóvel rural em perímetro urbano, definido mediante lei municipal, não desobriga o proprietário ou posseiro da manutenção da área de reserva legal, que só será extinta concomitantemente ao registro do parcelamento do solo para fins urbanos aprovado segundo legislação específica e consoante as diretrizes do plano diretor de que trata o parágrafo 1º do artigo 182 da Constituição Federal. O agravo no recurso especial número 1.066.063, como eu já disse anteriormente. Essa situação aqui é interessante e por isso eu trouxe aqui para análise. O ponto foi o seguinte, né? Na época em que o Ministério Público de Minas Gerais, em 2007, pediu a constituição da reserva legal, vamos ver aqui o conceito de reserva legal na nova lei. Eu já marquei aqui, tá? Está no artigo 2º, inciso 3º, vem a definição de reserva legal, né? Reserva legal, área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. Esse é o conceito, também tem um conceito na lei antiga, mas eu estou lendo o conceito do Código Florestal novo. Então é isso. Em 2007 o Ministério Público pediu a Constituição, não era área rural, e naquela época o Ministério Público pediu a Constituição da Reserva Legal. Né? Foi pedido. E logo depois, em 2011, 5 de agosto, foi considerado área
aquela área foi considerada como área de expansão urbana, né? Ou seja, não seria mais possível a determinação da reserva legal. Porém, o pedido do Ministério Público foi de 2007, sob a égide da lei antiga. Então, é isso que o ministro falou. Naquela época, era possível a instituição, uma vez que ainda era área urbana, área rural, e não foi cumprido, né? Isso não desobriga, né, pelo princípio da vedação ao retrocesso, né, e da proteção, da máxima proteção do meio ambiente. Isso não desobriga a empresa, no caso, a empresa lá de semente, de fazer a constituição da reserva legal. Até mesmo porque, gente, repare, quando da constituição da reserva legal, quando da transformação de área urbana em área, da área rural em área urbana, ou de expansão urbana, né, aquela reserva legal poderá ser constituída em área verde, a critério da lei de uso e ocupação do solo. Entende? Ou seja, para ser constituída ela tem que existir. E nesse caso não existia, porque em 2007 foi pedido e não foi constituída a reserva legal. Então, o simples fato de ter sido transformada de área rural para área de expansão urbana não desobriga a empresa ao cumprimento da reserva legal, né? Não desobriga a empresa. Isso que foi interessante. E o mais interessante aqui nessa parte foi que tanto no juízo de peso quanto no tribunal, né, não reconheceram, aqui no Tribunal de Minas Gerais, não reconheceram a instituição, a obrigação de instituição da reserva legal. Só foi reconhecida no STJ. Interessante. Foi a primeira turma, né? Foi na primeira turma, foi... Isso, primeira turma, né? Que da primeira sessão de direito público. Quem foi o relator aqui? O ministro Benedito Gonçalves, né? Foi o Benedito Gonçalves, cadê? Mas é isso mesmo, Benedito Gonçalves, ministro Benedito Gonçalves, que julgou. Muito interessante isso. Então, gente, então se na época era para ter a reserva legal e depois isso foi desconstituído por alguma forma, e na época houve o pedido do Ministério Público para a constituição da reserva legal, aquela situação posterior não desfaz a anterior, a obrigatoriedade anterior. E foi isso que aconteceu aqui no caso em concreto. Ou seja, a empresa vai ter que constituir a reserva legal, entendeu? Podendo ela ser desfeita somente depois da lei de uso e ocupação do solo urbano, que é feito pelo município, no caso aqui em questão, que vai ser feito pelo município. Ela pode ser desconstituída, aquela reserva legal, e pode ser transformada em área verde. É uma das opções que a lei dá na elaboração da lei de uso e ocupação do solo urbano, né? Ele fala aqui no final, né, que é a solução compatível e harmônica, né, do artigo 19 do Código Florestal, que dispõe do imóvel em perímetro urbano definindo mediante lei municipal, né, manutenção da área reserva legal, tá vendo? Ele fala que assim, a lei municipal. Então só a lei municipal, a lei do município, é que vai poder desconstituir aquela reserva legal, até transformando ela em área verde, que é uma das possibilidades lá do artigo 25 do Código Florestal, aqui, o artigo 25. O poder público municipal contará para o estabelecimento de áreas verdes urbanas com os seguintes instrumentos: 1. O exercício do direito de preempção para aquisição e remanescentes florestais relevantes,
conforme disposto na Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade. E 2, a transformação das reservas legais em áreas verdes nas expansões urbanas. Olha que interessante, é exatamente nisso aqui. Tá vendo aqui? Não havendo a reserva, como é que vai fazer a reserva legal? Como é que vai fazer a área verde, né? Então, até para isso, para poder garantir a área verde, tem que primeiro ser garantido a reserva legal naquela área que antes era rural, né? Que antes era rural e passou a ser urbana ou de expansão urbana. Entendeu? Aí conforme a legislação municipal vai definir, de repente vai pegar um pedaço daquela reserva e vai transformar em área verde. Dá para entender? Mas o interessante é que o ministro determinou que a questão estava relacionada à época, né? Porque foi pedido em 2007 a constituição da reserva legal, né? E a expansão urbana concedida em 2011 não desfaz esse pedido, né? Não desfaz a obrigatoriedade da constituição da reserva legal. Essa é a parte mais interessante. Ou seja, o tempo rege o ato. Foi até dito aqui na própria notícia. Essa é a parte interessante dessa notícia. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de pedir aí para deixar o like. Deixa o like aí quem ainda não deixou. Se inscreva quem não é inscrito. Quem puder compartilhar aí, fazer o compartilhamento desse vídeo, compartilha. Vou deixar aqui um card do último vídeo postado aqui no canal, para quem tiver interesse em dar uma olhadinha. E muito obrigado pela visita e até uma próxima análise. Obrigado, pessoal. Valeu.